Abra a tua Bíblia comigo no Salmo de número 115. Salmo de número 115. Não é bom estar na casa do Senhor, né? Ter esse privilégio de ouvir o Senhor, de falar com o Senhor, de ouvir a sua palavra, ser transformado por essa palavra. Amém? Salmo 115. Você achou? Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 115. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Por que perguntam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar. Tem olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Tem mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a sua garganta. Dorme-se com eles aqueles que o fazem, e todos os que nele confiam. Feche seus olhos. Senhor Jesus, Pai, obrigado por essa palavra. Continua falando conosco, Senhor. Desde o início do culto, o Senhor tem falado de uma maneira tão especial ao nosso coração, tão agradável, Senhor, nos instruindo, Senhor, na Tua verdade, Senhor. Obrigado por isso. Fala conosco, Senhor. Ministra em nosso coração. Nosso coração está aberto, Senhor. Senhor, a nossa vida quer Te adorar neste lugar, Senhor. Então, Pai, vivifica a Tua palavra em nossos ouvidos, em nosso coração, e possamos ser transformados por ela, no nome de Jesus. Amém. Queridos, a idolatria, ela sempre foi um problema muito sério no meio do povo de Deus. Desde Moisés, desde Josué, Deus já vinha falando para o povo: olha, hora que vocês entrarem na terra, vocês vão lidar com pessoas que não me servem, pessoas que adoram deuses com D minúsculo, que eles próprios criaram, mas são deuses falsos. E Deus fala para aquele povo: olha, não tome a atitude desses povos, porque eu sou o Deus de vocês, eu sou o autor da vida de vocês, eu criei vocês, eu sou o Deus. E Deus ele vem, né, mostrando sinais, provas do seu cuidado com aquele povo. Mas aquele povo recorrentemente, eles voltavam nesse erro de adotar outros deuses. E aí vem os alertas da palavra de Deus, né? Deus está dizendo assim: vocês vão se tornar cativos, vão se tornar paralisados, vão estagnar a vida de vocês, vão paralisar a vida de vocês, vocês vão perder o mover de Deus na vida de vocês, porque esses ídolos que o Salmo está dizendo são inúteis. Eles são surdos, eles não podem falar, eles não podem se mover, eles são mudos, são coxos, são paralisados. E quem entra por esse caminho da idolatria, olha a sentença da palavra de Deus, versículo 8 que nós lemos: torne-se igual aos seus ídolos. De que forma? Paralisados, sem condição de ouvir a Deus, sem condição de andar com Deus, sem condição
de falar as coisas de Deus, sem condição de sentir a Deus, vida inútil, paralisada. E o objetivo final da idolatria, sabe qual que é? É tornar a si mesmo o seu ídolo. É eu mesmo ser o meu Deus. É eu estabelecer o domínio sobre a minha vida. Olha, é eu que mando na minha vida. Sou eu que decido o que eu vou fazer na minha vida. Não é Deus, sou eu. Eu sou o Deus da minha vida. Isso é o último estágio da idolatria. E há uma sentença que é uma grande verdade. Ele diz: torne-se igual aos seus ídolos. Vida paralisada, vida inútil. O Senhor Jesus falou sobre isso com os seus discípulos, né? Ele diz assim: o discípulo nunca é maior que o seu mestre. No máximo que ele pode alcançar é ser igual ao seu mestre. Então isso se refere também à idolatria. Quando nós percorremos esse caminho de idolatria, na melhor das hipóteses, na pior das hipóteses, né, nós vamos se tornar como os nossos ídolos. Como? Paralisados, inúteis, sem condição de falar, sem condição de ouvir, sem condição de enxergar aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Querido, você lembra? A gente tem um conceito errado de idolatria, né? A gente que acha que o ídolo é só aquela imagem, é só aquela estatuazinha. Não. O ídolo é tudo aquilo que domina o meu coração. É tudo aquilo que governa a minha vida. É tudo aquilo que eu vou encontrar propósito e vida. Isso se torna um ídolo para mim. Se não for na pessoa do Senhor Jesus, é idolatria. Qualquer outra coisa que ocupe o lugar do domínio do meu coração, a Bíblia fala que é um ídolo. Você quer um exemplo? Paulo ele diz assim, ó, e a avareza, ela é idolatria. Ele diz assim que o dinheiro, ele pode se tornar na nossa vida um norteador de alegria, de paz, de realização, de satisfação, de esperança, de consolo, de futuro. Cuidado, o dinheiro pode se tornar um ídolo na tua vida. E por duas vezes ele fala aos filipenses, né, ele lamenta, aí que ele chega no ponto. Ele fala assim para os filipenses: os tais cujo Deus é o seu ventre. Aí ele chega no ponto, né? Aí ele chega no ponto, olha, ninguém manda em mim. Eu que decido como eu vou andar. E a sentença é essa, querido: paralisação da vida. Da vida. Mas o que eu quero estudar com você hoje é quando Jesus ele entra, ele vem trazer transformação de vida. Transformação de vida. Quando o Senhor Jesus ele sai daquele batismo de João Batista, ele vai para o deserto ser tentado, ele volta. Foi a primeira coisa que ele faz, dando início ao seu ministério. Ele vai para o templo, ele abre Isaías 53 e ele diz assim: eu sou o ungido de Deus, o Espírito de Deus está sobre mim, com um propósito. Ele diz: libertar os cativos, dar ouvidos aos surdos, abrir a boca daqueles que foram calados. É para isso que eu vim. Talvez, querido, João Batista, né, naquele momento de fraqueza da sua fé, ele fraquejou na fé, e ele manda 2 discípulos irem lá perguntar para Jesus se era ele mesmo, se deveria esperar por outro. João Batista já tinha proclamado sobre Jesus, sabia quem era Jesus.
mas ele estava vivendo um momento assim difícil, estava preso. Talvez ali, né, João Batista, ele pode ter criado uma imagem diferente de Jesus na sua cabeça, achando, né, que as pessoas que estavam ameaçando ali a sua vida deveriam ser fulminadas, deveriam cair raio dos céus, né? Mas de repente não, estava sofrendo as dificuldades do servo do Senhor. E ali ele pergunta, né? Vamos abrir lá em Lucas capítulo 7, versículo 18. Olha só que interessante. Ele manda os dois discípulos dele, Lucas capítulo 7, versículo 18, diz assim: os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Chamando dois deles, enviou ao Senhor para perguntar: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar por outro? Dirigiu-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Naquele momento Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos seus mensageiros: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram: os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem e os mortos são ressuscitados. E o Senhor Jesus está dizendo: vão lá e anuncie para quem eu vi, porque todas aquelas pessoas que estavam debaixo de uma sentença de idolatria, sem poder ouvir a voz de Deus, sem poder enxergar as coisas de Deus, sem poder falar da parte de Deus, eu agora transformo a vida deles. Todos aqueles que vêm a mim, diga a João Batista: eu transformo a vida deles, eu dou vista de novo a eles, eu faço andar, eu faço ouvir a voz de Deus, eu faço agora eles terem uma vida autêntica, plena, na presença do Senhor. É tão maravilhoso, filho. E aí aqui a gente encontra o propósito do Senhor Jesus. E o propósito do Senhor Jesus, ele é nos trazer salvação e vida eterna, mas não é somente isso. A vida eterna nós vamos, né, é o final de tudo, quando nós estivermos eternamente com o Senhor. Mas hoje Ele nos salvou. Qual é o propósito dele ter nos salvado? Transformação de vida. Esse é o propósito de ter me salvado e te salvado. Ele quer transformar a nossa vida a cada dia. A cada dia. É o projeto dele. Estou dizendo: eu vou mudar a sua história. Eu vou tirar você dessa sentença de idolatria. Vou colocar você ligado a mim. Transformação de vida do homem caído, egoísta, idólatra, que se adora, que se acha, que é independente, que é autônomo, que vai perdendo a capacidade de ouvir, de falar, de tocar, de abençoar, de se deslocar, de se comunicar, onde Deus enviou. Você quer ver uma coisa? Abre a tua Bíblia lá em Gênesis 33. Para ficar mais fácil a gente entender. A história de Jacó é uma das histórias mais lindas de transformação de vida que Deus registrou na sua palavra para nós. Claro que a gente pode tirar muitas lições
lições da história de Jacó. Mas a lição mais linda é a transformação que Deus faz na vida dele. Para ficar mais fácil, a nossa cultura, ela perde um pouco. Não sei se você já viu pesquisas, inclusive do IBGE, quando tem séries, né, ou até mesmo novelas que ficam famosas, o personagem fica famoso, no ano seguinte, os cartórios de registro começam a registrar pessoas com o nome do personagem. É igual jogador de futebol, né? Faz muito sucesso, no ano seguinte, os meninos estão lá sendo registrados com o nome de Neymar. Porque a nossa cultura, ela arrasta para isso. O nome famoso, o nome conhecido. Pode ser um nome até feio, mas se o nome ficou famoso, vai ganhar a projeção dos cartórios. É estudo de IBGE no nosso país. Mas se você pegar o contexto bíblico oriental, não é assim. O nome, ele vem carregando a identidade da pessoa. Por exemplo, quando você vê a vida de Cefas, quando Jesus se encontra com Cefas, ele fala: Cefas, vou mudar o seu nome, você vai chamar agora Pedro. Porque vem trazendo agora o propósito daquilo que Deus tinha para a vida dele. Quando você vê Saulo, quando Saulo nasceu por causa talvez da tribo de Benjamim, você pegar a história, né? Quem foi o primeiro rei de Israel? Saul. Ele era conhecido pela sua beleza, era alto, era forte. Então talvez o pai de Saulo falou assim: eu vou dar o nome Saulo, que vem de Saul, primeiro rei de Israel. Mas quando o Senhor Jesus encontra Saulo e diz: Saulo, eu vou mudar o seu nome, você vai se chamar Paulo. Pequeno, não em estatura, não em menor em qualidade, mas em estatura, porque ia mostrar agora que ele ia viver na dependência do Senhor. Quando Moisés se encontra com Deus lá na sarça, ele fala assim: Senhor, eu vou lá libertar esse povo, vou falar com o faraó, mas se me perguntarem: qual é o teu nome, Senhor? Aí Deus fala para Moisés: o meu nome? Se o nome ele representa uma identidade, fica difícil. Vamos lá: glorioso, verdadeiro, santo, justo, poderoso, maravilhoso, príncipe da paz, Senhor de tudo e de todos, forte. Não dá, Moisés. Não tem uma palavra que define a minha essência, a minha qualidade. Então, vamos fazer o seguinte: diga para eles: eu sou. Eu sou. Por quê? Porque não cabe um nome que vai definir a identidade de Deus. Aí Deus fala assim: ó, vamos fazer o seguinte, à medida que os processos forem acontecendo na tua vida, eu vou me revelando a você. Então, quando o povo enfrentava a guerra, Deus se revelava: eu sou Jeová Shalom, o Deus da paz. Confia em mim, entrega a tua vida em mim, sou eu que trago paz. Quando o povo está em situação difícil, ele diz: eu sou Jeová Rafá, o Deus que te cura. Quando Davi teve experiência com Deus, ele escreveu Jeová Roi, o Senhor é o meu pastor. À medida que Deus vai caminhando com o povo, ele vai se revelando: eu sou. Quando João vai escrever o seu evangelho, ele descreve 7 nomes de Jesus. Já prestou atenção no evangelho de João? Ele descreve 7 nomes. Ele fala assim, Jesus falando: eu sou o bom pastor, eu sou o pão da vida, eu sou a porta das ovelhas,
eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a ressurreição e a vida. 7. E quando chega lá em Apocalipse, fala que tem um nome na coxa do Senhor Jesus que ninguém conhece. Ninguém sabe o significado. De tamanha glória, domínio, poder, autoridade e majestade que é esse nome. Então, queridos, que todos saibam, eu sou. Senhor, eu estou desesperado, eu sou o teu consolo. Senhor, eu estou fraco, eu sou a tua força. Senhor, eu estou angustiado, eu sou a tua coragem. E assim nós vamos conhecer a multiforme graça de Deus na nossa vida. Como um dia ele falou para mim: Danilo, eu sou teu amigo. Não precisa mais de nada, eu sou teu amigo. E aí, querido, a gente chega em Gênesis 33. Talvez todos aqui, né, conheçam a história de Jacó. Transformação de vida, que maravilhoso que Deus fez na vida deste homem. Não vou ler tudo, mas você conhece a história. Nascem 2 filhos, né? Isaac e Rebeca, gêmeos não univitelinos. E o primeiro ele nasce assim, peludo, ruivo. Aí já vem o nome dele, né? Esaú, significa peludo. Lembra que o nome dava identidade, característica da pessoa? Aí quando nasce o segundo, ele vem agarrado ao calcanhar do irmão. Talvez a Rebeca tivesse visto aquilo lá e achasse engraçado, né? Bonitinho. Ele deu o nome de Jacó, e significa aquele que se agarra ao calcanhar. Aí vem as demais interpretações, né? Suplantador, manipulador, agarrador, mas na verdade ele trouxe o quê? Uma característica: alguém se agarra ao calcanhar do seu irmão. E à medida que eles vão crescendo, havia uma preferência de Isaac por Esaú. Porque Esaú era aquele tipo machão, né? Peludo. Ele era caçador. Ele contava as histórias de caça. Sabe aquele cara que saía de manhã e voltava à noite com os bichos nas costas? Era Esaú. Olha, esse aqui eu matei assim, esse aqui tentou fugir, eu peguei desse jeito. E o Jacó, ele cozinhava, ele fazia bolo, ele batia papo com a mãe dele na cozinha. Então havia uma preferência de Rebeca por Jacó. E o tempo vai passando, e a Rebeca fala: olha, parece que Isaac não entendeu nada, ele está ficando velho. E já havia uma promessa. Qual que era a promessa de Deus? Que o maior serviria ao menor. Haveria aí uma inversão. Só que a Rebeca quis ajudar Deus. Você conhece gente assim? Que tenta ajudar Deus e não respeita os processos de Deus para a bênção acontecer? O que acontece quando você tenta ajudar Deus e não respeita a transformação, os processos que Deus está fazendo na tua vida para você alcançar a bênção? E eles ali, eles tramam, né? Você conhece a história? Primeiro Jacó, ele arma o seu irmão, ele vem, ele compra a bênção. Que jeito?
O irmão dele chegou faminto. E ele falou para o irmão: olha, sente o cheiro da minha comida aí. Você sabe quando eu faço um prato de lentilha, aquela calabresa, né? Farinha de mandioca, até com água na boca, né? O irmão dele falou assim: o quê? Agarra a benção aí que eu quero um prato de lentilha. Ele compra a benção do irmão, né? Mas aí o tempo vai passando, querido, e a história é muito triste, porque Rebeca e Jacó ali, eles articulam algo para enganar, e eles enganam. Depois que eles enganam, a Rebeca, como consequência do pecado, está escutando atrás da porta, né? Ela gostava de escutar atrás da porta. Ela escuta o Esaú dizendo assim: não, deixa eu contar. A hora que o papai morrer, eu mato Jacó. Ela vai para Jacó e diz: Jacó, some, pica a mula, vai embora. O irmão quer te matar. Querido, Jacó, ele vai morar na casa de Labão, o professor da escola, né? Que ele ia fazer. Só que ele chega lá, ele fica doido de amores. Aí ele chega e quer casar com a Raquel. Aí o Labão fala assim: olha, você pensa que é igual na sua casa? Não. Você vai ter que trabalhar 7 anos para casar com a minha filha. E a Bíblia diz que ele estava tão apaixonado que o tempo voou, como se fosse poucos dias, 7 anos voou. Aí chegou no 7º ano e ele falou: ó, gravata, né? Vamos casar. Só que quem que o pai deu? A Lia. Você pensa que é fácil aqui em casa? Em casa, primeiro é a mais velha aqui, não é igual na sua casa. Hoje o casamento é com a Lia. O homem trabalhou mais 7 anos. Aí quando ele consegue casar com a Raquel, ele viu que ele não tinha nada na vida. E ele trabalha mais 6 anos para adquirir riquezas, para ter alguma coisa na vida. 20 anos se passaram debaixo da casa de Labão. E ele olha para trás, é um guerreiro peludo, querendo matar ele. Seu irmão, cheio de ódio. E ele olha para onde ele está. Ele está morando com um cara que enrola ele fácil. E ele fala assim: não é possível, 20 anos se passaram. E o Senhor chega para ele e diz: Jacó, você lembra que eu te falei que eu estaria com você e você voltaria para a casa do seu pai? Chegou a hora de você voltar. Você já pensou no desespero de Jacó? Ele sabia que ouvir a voz de Deus, ouvir, né, aquilo que Deus pedia para ele, era encontrar com Esaú, que diz: pisou aqui, morre. Queridos, aí Jacó, a história é tão triste, né? Porque quando ele decide voltar, a mãe dele já tinha morrido. Por causa da desobediência nessa de querer ajudar. Nunca mais. Mas Jacó, ele decide obedecer a voz de Deus e ele volta. Aí ele começa a separar, né? Ele fala: ó, junta tudo que ele tem, uma turma vai para frente, outra turma vai para o oeste, desce, atrás, que se Esaú vir matar uma turma, a outra dá tempo de correr. Aí quando ele está chegando perto, ele chama alguns dos seus servos e fala assim: corre lá na frente, encontra o meu irmão e fala assim para ele: olha, eu estou chegando.
fala para ele que eu estou trazendo um monte de presente para ele, ele nem sabe, nem faz ideia. Aí os mensageiros vão lá, e quando eles voltam, aí Jacó fala assim: aí, falou com eles? Falei. O que ele disse? Nada. Está vindo aí 400 homens te encontrar. E agora? Sabe o que Jacó faz? A Bíblia diz que ele deixa toda a sua família e ele cruza o rio. Fica sozinho. Sozinho. Está desesperado nessa altura. Mas aparece ali um homem para confrontar ele, um homem para tratar com ele, e ele está sozinho. E esse homem, a Bíblia diz que tocou a coxa dele. Não é de toque, só Jacó fica no chão. Algumas traduções dizem que saiu a junção do quadril, o nervo saiu do lugar. Já imaginou isso? E a gente chega lá na minha farmácia assim, ó, arrastando a perna, só o coquetel injetável que resolve. Imagine Jacó assim, né? Toquezinho de Deus. Puf. E ali agora ele está fraco, solitário, ferido, mas ele percebe quem é aquele homem. Era Deus. E pela primeira vez na vida dele, Jacó já tinha agarrado Labão, Jacó já tinha agarrado a Raquel, Jacó já tinha agarrado a Lia, Jacó já tinha agarrado as riquezas, mas pela primeira vez na sua vida, Jacó se agarra a Deus, e ele diz: me abençoa. E Deus fala para ele: qual é o teu nome? Eu vou mudar o nome. Você não vai mais chamar Jacó, enganador, aquele que se agarra, você vai chamar Israel. E ali, quando ele tem esse ponto verdadeiro, ele se agarra a Deus. O dia está amanhecendo, o irmão dele está chegando, os 400 homens. E ele nem imaginava que Deus estava já trabalhando na vida dele, que o propósito de Deus era trabalhar na vida dele. E a Bíblia diz que quando o irmão dele vem chegando, aí está Gênesis 33, não sei se está aberto aí na sua Bíblia. Vamos ler. Olha que lindo isso. Quando Jacó olhou, versículo 1, quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as suas servas, colocou as servas e seus filhos à frente, Lia os seus filhos depois, e José por último. E ele foi e passou à frente, e ao aproximar-se seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Olha o que ele fez. O irmão dele se aproximava, ele ia andando, ele ia se curvando. Ele ia se curvando 7 vezes a Bíblia diz. E quando ele chega diante do irmão, o irmão levanta, o irmão abraça, o irmão beija. A reconciliação, a perdão, a transformação de vida. É lindo isso. É lindo. Amém. Tem muito crente que vive a síndrome de Gabriela. Você já ouviu falar? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Isso é diabólico. Sou sempre assim, Gabriela. Não. O Senhor Jesus disse àqueles 2 discípulos de João: digam a João Batista. E quando as pessoas se encontram comigo,
elas são transformadas. A transformação de vida. E aqueles que eram coxos, eles passam agora a andar. Aqueles que eram cegos, eles estão enxergando. Aqueles que eram surdos, eles estão ouvindo. A vida agora é transformada quando me encontra. Sabe qual foi a primeira coisa que Jacó fez quando saiu do campo do seu irmão? Ele fez um altar. Ele chamou o Deus de Israel. Não é o Deus mais de Jacó, é o Deus de Israel. É o Deus que transforma a minha vida. Você já fez essa pergunta para o Senhor? Senhor, é o Senhor mesmo? É o Senhor mesmo que vai transformar a minha vida, que vai tocar, vai mudar a minha história? Você já entregou sua vida para o Senhor Jesus? Sabe por quê? Porque o objetivo de Jesus é nos transformar na sua imagem, dia após dia. Senão, a gente vai ficar paralisado igual aqueles ídolos, inúteis, vida paralisada. E eu decido a minha vida diante de quem, do que eu faço? Não. É o Senhor Jesus que domina a nossa vida, o nosso coração. É Ele que nos conduz. E a cada dia, Ele está nos transformando até nos encontrarmos com Ele na glória. Amém?